A estratégia do dia, o podcast original da Bloomberg Linha. Faltam menos de 3 meses para a COP30 lá em Belém e o Brasil resolveu jogar pesado. Ele quer criar um fundo global de 125 bilhões de dólares para salvar as florestas tropicais. O plano tem até um nome complicado, Tropical Forest Forever Facility. Parece o nome de uma atração de parque de diversão. Mas na prática é um fundo que promete mudar o jogo da conservação do meio ambiente. A ideia é bem simples, tá? No papel, os países ricos colocam dinheiro, esse dinheiro é investido em ativos que rendem bastante, e o lucro vira financiamento para proteger até 74 países que ainda têm floresta de pé. E olha só, até 20% do bolo vai direto para as comunidades indígenas e locais, que são justamente quem mais protege essas áreas. Só que tem um detalhe, tá? Nada é perfeito. Por enquanto, ninguém colocou um centavo. A França, a Alemanha, a Noruega, até os Estados Unidos estavam envolvidos no desenho do projeto. Mas na hora do passa-régua, ficou tudo no ar. E olha, ainda tem aquela velha história, né? Você deve se lembrar muito bem, porque a gente não para de falar sobre isso. Tem a treta diplomática entre Brasil e Estados Unidos, Donald Trump e Lula, que pode travar a participação do Banco Mundial na gestão desse fundo. Ou seja, o plano é bonito, é lindo, é formoso, rende manchete e muita esperança para quem gosta de mato. Mas como toda vaquinha global, sempre fica a dúvida, quem vai realmente abrir a carteira? E quem vai preferir só bater palma do lado de fora? Então bora falar sobre essa matéria super interessante da Bloomberg News. E eu tenho uma pergunta para você. Você já tentou ler um documento, coisas de 40 páginas, cheio de fórmulas, e saiu com a sensação de que precisava de 3 doutorados só para ler a introdução? Imagina só para um documento com 44 páginas. Pois é, um grupo da Yale e da AQR Capital decidiu enfrentar uma das perguntas mais quentes do mercado financeiro. Será que inteligência artificial e machine learning vão substituir traders e analistas humanos? É uma boa pergunta para você fazer para aquele seu amigo irritante que virou trader. Olha, o estudo tem nome complexo também. Se chama The Virtue of Complexity in Return Prediction, mas traduzindo para o bom português, modelos mais complexos, aqueles que nenhum ser humano consegue acompanhar direito, podem prever melhor o retorno do mercado do que os modelos simples que a gente entende. E aí começa a treta, né, gente? Porque alguns pesquisadores saíram correndo para contestar as conclusões. E o debate ficou igual aqueles vídeos do YouTube que não param de surgir, tipo um patrão versus 30 funcionários, vídeos de discussão. Inclusive, tava pensando aqui em possíveis temas para esses vídeos. Eu li num comentário escrito um engenheiro versus 30 pedreiros. Seria um baita vídeo. Seria muito legal. Mas a questão é que de um lado tem quem defende simplicidade, né? Poucos indicadores, fáceis de explicar, e do outro quem acha que quanto mais dados você jogar na panela, mais chance de encontrar padrões escondidos. Então, no fundo, a discussão é velha, tá? Confiar na explicação simples ou apostar na complexidade que ninguém entende, mas que pode funcionar melhor. E a grande questão é, no futuro, quem vai mandar no mercado? A cabeça humana ou os algoritmos? Então, baita matéria também, só lembrando que essa é uma coluna de opinião de Aaron Brown, então saiba que ela não reflete opiniões da Bloomberg ou da Bloomberg Linha. Então, bora pro episódio. Se eu conseguir, sinceramente, porque eu acabei de correr 10 km ali na maratona da fila, junto com o pessoal da Bloomberg Linha, e caso você não saiba, não sou acostumado a fazer isso, então... Fôlego, Alan, fôlego. Bora pro episódio. Vamos começar falando de COP30. Faltam menos de 3 meses para o evento, que é a grande conferência do clima da ONU, que esse ano vai ser em Belém do Pará. E o Brasil está correndo contra o tempo para colocar de pé um fundo gigantesco, como eu comentei na introdução, são 125 bilhões de dólares para financiar a conservação das florestas pelo mundo, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Na última sexta-feira, dia 22, o Brasil conseguiu o apoio oficial de outros países amazônicos depois de anunciar mudanças na estrutura desse fundo, que ganhou até nome em inglês, né? Como eu comentei, Tropical Forest Forever Facility, para simplificar, TFFF, 3 Fs. Olha, a ideia é que esse fundo financia a proteção de florestas tropicais, mas com uma lógica diferente. Em vez de depender só de doações e subsídios, o dinheiro vai ser aplicado em investimentos de renda fixa de alto rendimento. Ou seja, o fundo usa o lucro desses investimentos para bancar projetos de preservação. Esse modelo tem como objetivo garantir dinheiro de longo prazo para até 74 países em desenvolvimento que ainda têm florestas, indo além do que existe hoje como créditos de carbono ou programas de subsídio que já se mostraram insuficientes.
O fundo recebeu o apoio da OTCA, que é a Organização do Tratado de Cooperação Amazônica, durante uma reunião feita em Bogotá. Esse bloco inclui, além do Brasil, Bolívia, Colômbia, Equador, Guiana, Peru, Suriname e Venezuela. Nessa declaração conjunta, eles disseram apoiar o lançamento oficial do fundo durante a COP30 em Belém e pediram que países ricos, bancos de desenvolvimento, fundos climáticos, agências internacionais e até empresas privadas entrem em contribuições ambiciosas e concretas para capitalizar o TFFF, 3 Fs. Na proposta mais recente, divulgada na quinta-feira anterior, o Banco Mundial foi colocado como uma instituição cotada para administrar e gerenciar o fundo. O banco já está ajudando tecnicamente o projeto, mas para assumir funções maiores, ainda precisa passar por uma revisão interna e aprovação do próprio conselho. Um detalhe importante, tá? E aí a gente volta para aquele tema que a gente tem discutido nos últimos meses, Nos últimos meses. Um funcionário envolvido no planejamento disse a um jornal brasileiro que a crise diplomática entre Brasil e Estados Unidos podem levar o governo Trump a se opor à participação do Banco Mundial. Tem isso. Outra novidade do fundo é que vai ser criado um conselho consultivo com representantes de comunidades indígenas e locais, que devem receber pelo menos 20% dos recursos. Além disso, as novas regras querem evitar que os países tentem compensar o desmatamento da floresta, derrubando outras vegetações, como savanas. Ou seja, agora se houver desmatamento em qualquer tipo de vegetação primária, os pagamentos do fundo podem ser suspensos. De acordo com Carlos Hittel, diretor de políticas públicas da World Conservation Society e um dos que ajudaram a desenhar esse projeto, as linhas gerais continuam as mesmas, mas ele destaca alguns avanços. Mais poder para as comunidades indígenas e locais, regras mais claras de governança e também um veto explícito ao uso do dinheiro do fundo para financiar combustíveis fósseis. Hittel também explicou que o fundo não é uma solução mágica, já que o custo para financiar desenvolvimento sustentável, redução de emissões e proteção da biodiversidade chega a trilhões de dólares por ano. Mas, segundo ele, o fundo pode ser um recurso importante. Ele deu o exemplo da Bacia do Congo, que hoje recebe menos de 10% do financiamento mundial para a proteção florestal. E que, inclusive, poderia se beneficiar bastante com esse dinheiro. Olha, o Brasil, além disso, está pedindo que países desenvolvidos ofereçam empréstimos de longo prazo, de até 40 anos, e garantias de 25 bilhões de dólares para viabilizar o fundo. Até agora, nenhum país se comprometeu, formalmente com recursos, mas França, Alemanha, Noruega, Reino Unido, Emirados Árabes Unidos e até os Estados Unidos, antes da crise com Trump, participaram da concepção do projeto. Críticos, no entanto, apontam que atrelar a conservação das florestas a mercados financeiros instáveis pode ser bem arriscado, já que essa lógica de lucro também é parte do problema. Bom, resumindo aqui, o ponto é que as florestas tropicais são essenciais para frear as mudanças climáticas, isso você deve ter aprendido já. Cerca de 30% das emissões de carbono são absorvidas por plantas, árvores e pelo solo, e só a Amazônia, que tem uma área 2 vezes maior que a Índia, guarda o equivalente a quase 2 anos de emissões globais de carbono. Esse papel, porém, está cada vez mais ameaçado pelo desmatamento e pelos incêndios florestais que crescem também por causa do aquecimento global. E para passar para o próximo tema, eu queria te fazer uma pergunta. A sua função no seu trabalho atual, você sente que já seria facilmente substituível por uma IA? Sim? Não? Deixa aqui nos comentários que eu tô bem curioso e vou ler no próximo episódio. E bom, te perguntei isso porque um artigo escrito por pesquisadores do fundo de hedge AQR Capital Management e da Universidade de Yale mexeu com uma das grandes questões do mercado financeiro. Será que a inteligência artificial e machine learning vão substituir analistas e traders humanos? Olha, esse estudo tem 44 páginas. Eu não li, tá bom? Mas eu li a matéria, fala sobre ela. É cheio de teoria complicada e resultados empíricos, e se chama The Virtue of Complexity in Return Prediction, ou em português, a virtude da complexidade na previsão de retorno. Então, nele, Brian Kelly, Simon Malut e Hanglin Zhao defendem a ideia de que modelos complexos, tão complicados que ninguém consegue entender direito, superam modelos simples na hora de prever retornos de mercado. A Bloomberg contou que a reação foi imediata, pelo menos 6 outros artigos foram publicados contestando as conclusões. Kelly, claro, saiu em defesa do trabalho. Quem vai vencer esse debate ainda é incerto. Mas a discussão central não é nova, tá? Ela gira em torno de 2 caminhos possíveis. Primeiro, de um lado, a abordagem simples, que busca alguns indicadores-chave como ligação clara ao que se quer prever, combinando-os de forma mais direta. Por exemplo, para prever o retorno da bolsa no mês que vem, você pode olhar para o retorno desse mês, os juros, a relação preço-lucro das ações,
e ignorar todo o resto tratando como ruído. Do outro, a abordagem complexa que joga todos os dados possíveis no modelo, a tal do Kitchen Sink Model, ou modelo pia de cozinha, que você coloca tudo o que você encontra. Mesmo que alguns dados não tenham um valor preditivo, eles não atrapalham tanto, só geram ruídos. Depois dá para filtrar ou diversificar as apostas e reduzir esse ruído. O problema da simplicidade é que ela pode deixar de lado padrões escondidos, segundo o autor dessa matéria. O problema da complexidade é o chamado overfitting, o ajuste excessivo. O modelo fica perfeito para explicar o passado, mas inútil para prever o futuro. O estudo de Kelly e seus colegas não vão ao extremo da pia de cozinha. Tá? Eles trabalham com 15 variáveis, cada um com 12 valores mensais, ou seja, 300 dados no total. E a partir disso ajustam 12.000 parâmetros para prever o retorno da bolsa do mês seguinte. E bom, os críticos, por outro lado, não defendem apenas modelos simplórios, eles contestam a ideia de que mais complexo seja sempre melhor. Esse tipo de debate, aliás, como eu disse, não é novidade. Algo parecido rolou meio século atrás, mas do contexto dos cassinos. No início dos anos 1990, Ed Thorpe, o matemático que inventou a contagem de cartas no blackjack junto com Claude Shannon, o pai da teoria da informação, construiu o primeiro computador vestível do mundo para prever rodadas de roleta. Na época, muita gente tentava vencer a roleta apenas anotando resultados e caçando números que saíam com mais frequência. Só que outros diziam, cara, deixa pra lá, as roletas são bem feitas demais, isso nunca vai funcionar. A ideia de Thorpe foi outra. Se a roleta fosse realmente bem feita, então ela seria previsível, porque seguiria a física. E de fato, quando a bola estava girando ainda na borda da roleta e o rotor... Rotor é a parte com os números, tá? Girava no sentido contrário, bastava saber a velocidade da bola e da roda, além do atrito, isso para prever em que região a bola ia cair. Depois que a bola saía da borda, a coisa ficava caótica. Mas mesmo assim, só saber em que parte da roda ela ia cair já dava uma boa vantagem, 40% de chance de acertar uma região de 1/3 da roda. Isso já era suficiente para fazer dinheiro. Tá? Resumindo, é isso. Olha, mas a questão é que daí nasceu um princípio que até hoje influencia os chamados quantitativos do mercado financeiro. A oportunidade está em encontrar previsibilidade onde os outros veem apenas aleatoriedade. A incerteza onde os outros acham que tudo é certeza. Nos anos 70, criar um computador de roleta era quase um rito de passagem para quem queria ser quant. Esses aparelhos não eram legais na época, já que não afetavam o resultado, só tentavam prever. Em Nevada, por exemplo, só em 1985 os dispositivos foram proibidos. No Reino Unido, até hoje, alguns cassinos não têm regras contra isso. Então, se você tiver um computador vestível, você pode usar lá no Reino Unido. As tecnologias foram ficando melhores, com o tempo. Os cálculos ficaram mais precisos e os apostadores se dividiram em dois grupos. Tinham os físicos, que apostavam em medições precisas, equações derivadas da física, sem precisar de muito treino em cada roda, e os estatísticos, que usavam versões primitivas do que hoje chamamos de machine learning. Eles testavam muitos padrões e variáveis, mesmo que fossem menos precisos, isso para aproveitar também as imperfeições das roletas, como por exemplo uma roda mal nivelada. Essa divisão entre explicação simples e complexidade cheia de variáveis lembra muito um debate atual. O autor dessa coluna que eu citei, o Aaron Brown, diz que há 50 anos ele já preferia a complexidade e a previsão bruta em vez de buscar explicações simples e causais. E acha que o mesmo vale hoje, que Machine Learning e IA vão acabar substituindo analistas e traders humanos, assim como motoristas, médicos, advogados e até cientistas. Segundo ele, os algoritmos de IA vencedores não precisam de humanos selecionando quais dados são relevantes ou impondo restrições teóricas antes da análise. Eles mesmos vão encontrar padrões em meio ao maior volume de dados possível. Mas Brown termina com um aviso, tá? Ele já diz que errou muitas e muitas vezes. Então, olha, não aposta todo o seu dinheiro no número que o computador de roleta dele mais gosta. Bom, eu sou o Alan Blanco, as informações são da Bloomberg News e o episódio foi editado por Daiane Impinotti. Lembrando só de deixar aqui nos comentários a resposta sobre o seu emprego, sua profissão. O que você acha? É substituível por IA? Não é? Eu vou ler no próximo episódio, então comenta aí. Gente, vou ficando por aqui. Muito obrigado pela audiência mais uma vez e até o próximo episódio. Até lá. Tchau, tchau. Beijo.